Temos um desejo ardente por mais dele. Como sempre foi ministrado aqui no projeto, nós devemos buscar por mais intimidade com Deus. E Deus tem ministrado isso muito forte no meu coração. Para que nós busquemos mais intimidade com Deus. Para que nós não fiquemos conformados com aquilo que nós temos vivido com Deus. Porque Ele tem muito mais para nos oferecer. Ele tem muito mais para nos fazer vivermos. E quando nós nos aproximamos de Deus, Ele vai revelando o coração dEle, a vontade dEle, o propósito dEle para as nossas vidas. E é isso que eu queria chamar os irmãos a estar vivendo nisso, a se aproximar mais de Deus, cada dia mais. Deixar Ele acender uma chama nos nossos corações, para que nós possamos verdadeiramente saber qual o propósito da nossa vida, qual o destino da nossa vida, porque Deus Ele quer revelar isso para cada um de nós, irmãos. No mais íntimo do teu ser, Ele conhece onde você se encaixa no propósito dEle. Ele sabe perfeitamente onde você vai viver de forma a cumprir o propósito para o qual Ele chamou cada um de nós. Amém? Então, irmãos, eu queria fazer uma leitura aqui com os irmãos. De 1 Pedro 2. Do 1 ao 10. Amém? Amém, irmão? Então vamos ver aqui. Deixando, pois, toda a malícia e todo engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Por isso também, na Escritura se contém: eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém, irmãos?
Da outra vez que eu tive a oportunidade de falar aqui com os irmãos, eu lancei uma proposta aos irmãos, né, de nós buscarmos em Deus, na Bíblia, o propósito do projeto Vida, né? Em Deus e na Bíblia nós descobrimos o que é a igreja, o que Jesus nos deixou sobre a igreja, o que Ele nos ensinou, para que nós possamos identificar qual o nosso propósito, né? Porque Jesus, nós somos cristãos, seguidores de Cristo. Então nós, para sermos cristãos, seguidores de Cristo, precisamos o quê? Saber o que é ser um cristão, né? O que é ser um seguidor de Cristo. O que Cristo ensinou, quem Ele era, qual a sua ideologia, quais as mudanças que Ele praticou na história, o que Ele mudou na sua vida, o que Ele mudou na vida de cada um de nós aqui. Por que nós nos chamamos cristãos? Por que nós nos reunimos e dizemos que somos igreja? Então nós precisamos estar entendendo todas essas coisas, para que quando perguntarem, né, qual a razão da vossa fé, nós possamos saber responder qual a razão da nossa fé, né? Então, dentro disso que era a proposta de nós seguirmos entendendo. Então, eu entendi, estudando, que um texto bom para nós começarmos isso era o texto de Mateus 16, que nós estudamos na vez passada, onde Cristo, depois de vários ensinos que Ele tinha lançado para os seus discípulos e para toda a comunidade em Israel, onde multidão seguia a Jesus, né? Jesus, Ele começou o ministério dele e começou a ensinar as multidões, começou a ensinar, e Ele começou a escolher pessoas que iam se aproximar dele, os que foram se tornando os cristãos, os seguidores de Cristo, como nós o somos hoje, né? Então Jesus, Ele ensinou para as multidões e depois escolheu alguns para se aproximar dele, para que Ele pudesse revelar de forma mais clara qual era o propósito dele, qual era a vontade dele, qual era o reino dele e como se manifestava o reino dele no nosso meio. Então, irmãos, Jesus iria ensinar várias coisas que nós vimos, né, da vez passada, que Jesus, Ele falou sobre as várias manifestações dele, né, do ensino de Deus nas nossas vidas, né, no nosso cotidiano, no nosso casamento, no nosso lar, na sociedade, como que são os deveres sociais do cristão, como que ele se relaciona com as festas, como que ele se relaciona com a política, como que ele adorava a Deus corretamente. Então Jesus, ele vem ensinando várias coisas. E depois começou os religiosos da época a debater com Jesus, né? Que isso não é assim, isso não é assim. E que sinal que você me mostra que isso é assim? Mostra-nos poder, né? E Jesus, ele foi demonstrando todas essas coisas para eles. E como nós vimos da vez passada, né? Jesus, ele falou que o sinal que ele ia demonstrar, o poder que ele ia demonstrar, era o sinal do profeta Jonas. Que depois nós vimos que ele explicou que era a cruz, né? Como o profeta Jonas teve 3 dias no ventre de uma baleia, Jesus ia estar 3 dias no ventre da terra. Que ao terceiro dia ele ia ressuscitar, como o profeta Jonas saiu, né, do ventre da baleia e foi para a cidade de Nínive e pregou, né, a vontade de Deus. E aquela cidade se converteu a Deus. E este era o mesmo sinal que Jesus ia dar, que ele ao terceiro dia ressuscitaria, né, e que aqueles que crescem nele, né, seriam salvos por meio da fé, por meio daquilo que Jesus fez. Esse seria a manifestação maior de poder de Deus, a manifestação maior de poder de Jesus. Então Jesus, depois de discutir todas essas coisas com os fariseus, com os saduceus, com os escribas, com aqueles que estavam questionando, né, Jesus, a autoridade com que ele estava fazendo aquele ensino, Jesus falou o seguinte: olha, meus discípulos, vamos aqui, vamos lá.
que eu preciso perguntar para vocês. Quem o pessoal aí fora diz que eu sou? Né? Foi isso que nós falamos? Nós aqui no Projeto Vida já conseguimos responder essa pergunta? Quem é Jesus para cada um de nós? Eu queria que nós viéssemos a crescer nessa pergunta, que nós viéssemos a nos dedicar nessa pergunta, que cada um de nós nos dedicássemos a responder essa pergunta. Quem é Jesus para nós? A primeira pergunta que Jesus fez para os discípulos foi: quem o pessoal aí fora diz que eu sou? É importante nós sabermos o que as pessoas aqui de fora dizem sobre Jesus. Mas é importante, é mais importante nós sabermos quem é Jesus para nós. Porque só quando nós soubermos quem é Jesus para nós, é que nós vamos poder falar a razão da nossa fé aí fora. Só assim nós vamos poder responder quando nos questionarem a razão da nossa fé. Por que nós nos reunimos neste lugar? Para que nós viemos aqui? Por que nós dizemos que somos igreja? Por que nós dizemos que somos cristãos, seguidores de Cristo? Nós precisamos responder essa pergunta. Quem é Cristo? Quem é Jesus Cristo? Né? Qual o ensino dele? Isso está tudo aqui, irmãos. Eu, para poder falar um pouco para vocês hoje, eu estudei um bocado. Não tive muita clareza na minha cabeça das coisas. Fui ouvir várias pessoas falando a respeito do assunto. E eu queria que os irmãos se dedicassem da mesma forma que eu me dediquei hoje. Porque da mesma forma que eu quero falar para vocês hoje aqui, eu queria que vocês, onde vocês estivessem, pudessem pregar o Evangelho. Para qualquer um, né? E como nós vimos, quando Jesus questionou, né? Alguém se levantou de rompante e respondeu de forma afirmativa e teologicamente correto, né? Uma revelação do alto. Pedro, ele respondeu assim de forma sucinta e clara, né? A pergunta de Jesus: quem vocês dizem que eu sou? Pedro, né, se levantou de forma muito sucinta e muito reta e muito direta, teologicamente correta, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus de pronto elogiou Pedro. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Foi essas palavras de Jesus. Logo ali Jesus deu, né, para Pedro a receita da felicidade, né? Bem-aventurado, feliz és tu, Simão Barjonas, porque você teve essa revelação de quem é o Cristo. Quer ser feliz, irmãos? Vamos responder essa pergunta. Quem é Jesus para nós? Quer ser feliz? Todo mundo aqui quer ser feliz? Nós precisamos responder essa pergunta. Quem é Jesus para nós? O que ele representa para cada um de nós? Né? Jesus deu a receita da felicidade ali para Pedro. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou isso. Não foi o teu entendimento. Não foi com você estudando muito a Bíblia. Não foi no Google. Não foi você conversando com as várias pessoas. Mas foi o Deus, o Pai, que te revelou isso. Deus, irmãos, é quem abre o nosso entendimento. Por isso nós devemos clamar ao Pai, que abra o nosso entendimento, para que Ele nos revele verdadeiramente quem é o Cristo. Que aí, quando nós estivermos estudando a palavra, quando nós nos reunimos aqui como igreja, quando nós estivermos conversando com os nossos irmãos, quando nós estivermos lá fora, quando nós estivermos lá em casa, na nossa família, Ele vai revelando, Ele vai se revelando para nós. E nós vamos entendendo quem é o Cristo. Nós vamos entendendo como o Cristo se manifesta nas nossas vidas. Amém, irmãos? Então, Pedro, ele teve essa resposta. E logo a seguir eu queria ler um texto com vocês de algo que aconteceu com Pedro. Logo de seguida, a ele descobrir a receita da felicidade. Mateus 16, 21. Pedro
Pedro descobriu a receita da felicidade no meio de muitos e ele começou a se achar que ele era muito sabichão, que ele era poderoso, que ele sabia muito. Então, aconteceu algo com Pedro. Jesus, depois de chamar os discípulos, quando Jesus nos chama, irmãos, para perto dele, ele quer revelar os propósitos dele. Ele estava dando vários ensinos do cotidiano, da vida. Só que agora ele começava a querer revelar o reino dele. O reino de Deus. E as coisas do reino de Deus são algo mais substanciais, são algo mais profundo. É algo que precisa de um amadurecimento, de um crescimento para a gente poder estar entendendo. Então, Jesus ele começou a falar com os discípulos. Depois que ele perguntou, quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro lançou aquela resposta magnífica, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus então ele achou que os discípulos estavam prontos para ele começar a ministrar sobre a cruz, né? Porque até então ele não tinha falado sobre a cruz. Vamos ler um pouco desse texto que Jesus começou então a falar sobre isso. 21 em diante. Ó, desde que isso aconteceu, né, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos. Você sabe o que acontece, irmãos? Quando a gente entra na nossa caminhada com Cristo, a gente acha que tudo vai ser flores. E quando Jesus ele começa a falar, não, mas vamos ter que ir para Jerusalém, o discurso não começa a ser agradável. A gente não começa a ver as coisas de forma muito boa. Né? Olha lá. Desde então começou Jesus a mostrar a seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciões e dos principais dos sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia, por sinal de poder de qual ele tinha falado. E Pedro ele começou, ele estava vaidoso, porque Deus tinha dado uma revelação muito forte para Pedro. É tanto que Jesus disse que naquele mesmo momento que Pedro teve essa revelação, Jesus falou para ele, Pedro, você sabe agora quem você é, Pedro, né? Tu és Simão Barjonas, né? E sobre esta pedra, Pedro, que você lançou, Pedro, eu edificarei a minha igreja. Jesus disse que ia edificar a igreja dele. Jesus falava assim, ó, Pedro, vou edificar a minha igreja sobre esta pedra, sobre este fundamento, Pedro. É um fundamento que Jesus lançou naquele momento, sobre uma revelação que Pedro tinha falado, que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, aí Pedro, depois que Jesus falou que tinha que padecer na cruz, depois que Jesus falou que tinha que ir até Jerusalém, que tinha uma caminhada, que Jesus ia ter que padecer algumas coisas para demonstrar poder, né? Pedro tomou ele à parte. Pedro falou, não, Jesus, vem cá, né? Vem cá que a gente precisa conversar, Jesus. As coisas não estão... Esse teu discurso vai desmotivar o pessoal. O pessoal não vai ficar muito animado com esse teu discurso de morte, de cruz, de sofrer, né? Não, a gente vai lá com autoridade e desbanca com os fariseus, os saduceus. O Senhor é uma pessoa com autoridade, tu és o Cristo. Aí Pedro vira para ele, ó. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo. Pedro já achou que podia repreender a Cristo. Senhor, o teu propósito está errado. Peraí, deixa que eu te ensino aqui o que é ser um Cristo. Deixa aqui que eu te falo como é que o Cristo deve agir. E às vezes, irmãos, nós queremos nos colocar nessa posição. Nós somos muito parecidos com Pedro. Nós falamos, oh, Jesus, não é assim. Deixa eu te dizer aqui como é que eu quero que minha vida siga. Como é que eu quero que o Senhor se manifeste na minha vida. Como é que eu quero que o Senhor manifeste poder na minha vida. Muitas vezes nós fazemos isso, irmãos. Então, nós repreendemos Jesus. Né? Senhor, tem compaixão de ti. Né? De modo nenhum te acontecerá isso. Senhor, não diga uma coisa dessa. Que baixa autoestima é essa? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que
que cruz, que padecer, isso não é coisa do Senhor. Aí Jesus, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as coisas que são dos homens. Então, irmãos, Jesus, ele vira para Pedro, que estava com aquele discurso motivacional para Jesus, e Pedro tem uma resposta que não era muito agradável, aquilo que Pedro estava querendo ouvir. Ó, para trás de mim, Satanás. Pedro não estava endemoniado, irmãos. Pedro estava com um pensamento mundano. Pedro estava com um pensamento humano na cabeça dele. E estava falando o mesmo que o diabo falou para Jesus lá na tentação. O diabo é que falou para Jesus: olha, Jesus, que isso? Você vai passar pela cruz? Não, de maneira nenhuma. Vamos ler lá Mateus 4, a tentação de Jesus? Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Olha a pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Irmãos, o inimigo se manifesta de muitas formas. Muitas vezes, o inimigo queria, logo no início do ministério de Jesus, ele já sabia o que vinha para frente. Já estava calculando aquilo que vinha para frente. Então, queria tirar Jesus do propósito dele. Queria que Jesus não seguisse essa direção. E Jesus, ele tinha um propósito, ele tinha um destino, ele tinha uma direção, não é? Então, o diabo queria desviar Jesus, oferecendo coisas boas para Jesus, não é? E oferecendo mesmo dentro da palavra, oferecendo coisas da palavra. Então, Jesus, ele fala: para trás de mim, Satanás, porque você perde de tropeço. Olha, vamos voltar lá agora, Mateus 16. Desde então começou Jesus a mostrar a seus discípulos que convinha ir a Jerusalém, padecer muitas coisas. Passa um pouco. Oi? Então diz. Não. Porque quem que quiser essa outra? Aí. E Pedro, tomando de parte mais um. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as coisas que são dos homens. Mais um. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga. Então, irmãos, não são os nossos princípios
princípios, por mais que nós tenhamos a revelação de quem é Jesus, não são o nosso entendimento humano que vai nos levar a cumprir o propósito de Deus. É aquilo que Deus tem de propósito para nós. E o propósito dele é que nós passamos pela cruz. Nós precisamos, irmãos, entender o propósito de Deus. E nós, às vezes, nós não devemos orgulhar daquilo que Deus nos tem dado. Mas nós devemos, verdadeiramente, ir crescendo espiritualmente com aquilo que Deus nos tem dado. Né? E Pedro é uma pessoa fantástica, irmãos. Por isso que eu li aquele texto lá. De Pedro. Volta lá em Pedro 2. Pedro, irmãos. A maioria de vocês conhece um pouco de Pedro, né? Pedro, ele era muito para frente. Ele se lançava nas coisas de Deus. Ele se lançava nas coisas que Cristo ensinava. Ele se lançava, que ele queria verdadeiramente expressar tudo aquilo que ele estava sentindo. Muitas vezes ele errava. Muitas vezes ele falhava, né? Só que Pedro, ele foi num processo de crescimento. E quando ele escreveu isso aqui, irmãos, ele já estava mais maduro. E quando nós começamos a ver, Pedro está chamando aqui a igreja ao crescimento, ao amadurecimento aqui em 2 Pedro. Por quê? Porque ele passou por esse processo. Ele passou por todos esses processos, por todas essas dificuldades. Ele viveu o ministério de Jesus, assim como nós vivemos aqui na igreja. Nós fazemos essa caminhada. Viemos aqui, temos uma palestra, estudamos a Bíblia em casa, levamos uma vida de oração, né? Então, nós vamos crescendo espiritualmente. Assim como Pedro, na presença de Jesus, ele foi crescendo, ele foi amadurecendo, ele foi errando, ele negou Jesus, ele tentou caminhar sobre as águas, ele afundou, Jesus tomou pela mão, né? Ele negou Jesus. E foi acontecendo vários eventos na vida de Pedro que o fez amadurecer. Essa caminhada com Jesus, essa caminhada querendo acertar, essa caminhada querendo fazer, ele foi amadurecendo. E chegou a um ponto que ele começou a ministrar para algumas pessoas, né? E ele começou aqui, ó, no capítulo 1 da carta de Pedro, eu só vou comentar um pouco. Ele começou a falar das boas novas, do Evangelho. Todos nós, irmãos, devemos saber o que é a boas novas, o que é o Evangelho de Deus, qual é a boa notícia de Deus para nós. Todos nós devemos saber isso. Eu queria começar as mensagens tentando falar da boa nova, mas todos nós aqui já entendemos um pouco o que é a boa nova de Cristo. Todos nós sabemos que Cristo, né, o próprio Deus, né, se despiu da sua glória, se manifestou entre nós, né, e tomou forma de servo, se humilhando até a morte, e morte de cruz, como nós vimos, que ele estava ali anunciando que ia para a cruz, né? Esse é o Evangelho de Cristo, né? Que ele redimiu a humanidade, para que nós voltássemos a ter liberdade com Deus, a ter intimidade com Deus. Não foi isso que nós estivemos propondo aqui? Que nós nos achegássemos a Deus, para que nós tivéssemos uma maior intimidade com Ele. É isso que nós propomos aqui no projeto. Que nós nos acheguemos mais a Deus, para uma maior intimidade, por meio de Jesus. É essa a boa notícia, irmãos, que por meio de Jesus, nós já não temos nenhuma dívida com Deus. A dívida que começou lá em Adão. A dívida que começou lá em Adão, né? Que por um homem entrou o pecado no mundo. Um representante da humanidade. Adão nos representou lá no Éden. Por Adão entrou o pecado no mundo. Por Jesus Cristo, essa dívida foi paga. A dívida que a humanidade tinha com Deus. Hoje, todos aqueles que creem em Jesus Cristo, foi lhe dado o poder de se tornar filhos de Deus. Por isso nós podemos entrar na presença de Deus. Por isso nós podemos voltar ao convívio com Deus. Por isso nós podemos sentar na mesa de Deus. E essa é uma boa notícia. E é uma boa notícia
que nós podemos anunciar a todo lugar. Amém? Então Pedro ele vem falando a respeito disso. E ele vem chamando-nos ao crescimento espiritual, irmãos. Ao crescimento espiritual. Foi quando ele começou aí no capítulo 2. Como é que a gente vai crescer espiritualmente, irmãos? A gente precisa de alguns exercícios espirituais. A gente precisa praticar algumas coisas nas nossas vidas, né? Para que a gente possa crescer espiritualmente. Por quê? Quando nós, pela fé, nascemos de novo. Pela fé nós nascemos de novo. Não era isso que nós falamos aqui? No velho homem, Adão, nós nascemos da carne. Nascemos da nossa mãe, nosso pai, nascemos da carne. Nascemos de Adão, né? Através de Jesus, nós nascemos de novo do Espírito. Nascemos do Espírito. E quando nós nascemos do Espírito, nós somos bebês. Bebês, né? E o bebê precisa se alimentar. E se ele se alimentar uma vez por semana? Tá certo? Só no domingo, 8 horas da noite? Tá certo? Morre. Eu acho que nem aguenta. Tem uns que devem estar no hospital assim, né? Cambarena? Você aguenta se alimentar uma vez por semana? Irmãos, espiritualmente é assim, irmãos. A gente precisa se alimentar diariamente. Se a gente quer crescer saudável, se a gente quer crescer espiritualmente, se a gente quer se desenvolver na presença de Deus, se a gente quer cumprir o propósito para o qual Deus nos chamou, né, nós precisamos praticar alguns exercícios espirituais. E Pedro ele falou aqui de alguns. Vamos começar aqui no primeiro? Primeira coisa, deixando para trás, se despojar de tudo, se livrar do pecado, irmãos. Muitas vezes nós carregamos pecados de estimação, irmãos, que nós não queremos deixar de lado, que nós não queremos nos despojar dos pecados. Mas se nós somos novas criaturas, se Deus, né, nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, que é o que ele vai falar ali, mais para frente, né? Se ele se despiu da glória dele, lá do céu, tomou forma de servo, né? Entregando-se na cruz, para que nós estivéssemos de volta na família de Deus, e nós, fazendo parte da família de Deus, somos filhos de Deus, irmãos, né? Por meio da fé, esse é o poder de Deus. Ele nos deu o poder de nos tornarmos filhos de Deus. É o que diz lá em João 1. Eu acho que 10, 12. Eu acho que João 1, 12. Podemos ler depois. Deus nos deu o poder de nos tornarmos filhos de Deus. E nós vamos, sendo filhos de Deus, vamos levar uma vida de pecado, irmãos? Uma vida de malícia, né? Uma vida de engano, uma vida de fingimentos, de invejas, né? E de todas as murmurações, ficar falando mal, murmurando, reclamando, fingindo. Às vezes a gente encontra um irmão, irmão, bom, mas na verdade a gente não gosta muito, né? Oh, que bênção que você é. Não, fingimento, né? Falsidade, né? Mas não, irmãos, é para a gente nos despojarmos do pecado. Vamos nos despojar do pecado, irmãos. Vamos deixar o pecado de lado. Nós somos filhos de Deus. Não é isso que nós estamos entendendo? Nós estamos buscando, né? Quem nós somos? Quem nós somos? Vamos ler lá, João 1. João 1. Achei que era mais fácil. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem aqui não recebeu Jesus ainda?
Mas, irmãos, eu estou quase virando pentecostal aqui, daqueles que chamam à frente para receber Jesus. Hã? Mas a todos quanto receberam, Deus o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Irmãos, pelo que eu conheço de cada um de vocês aqui, todos nós recebemos a Jesus. Todos nós temos Jesus. Nós cremos nele. Nós nos denominamos cristãos, né? Nós precisamos crescer espiritualmente. Nós precisamos amadurecer. Nós precisamos tomar algumas atitudes nas nossas vidas que nos façam avançar, que nos façam produzir algo para o reino de Deus. Então, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Lembra que eu falei aqui agora? Nós nascemos de novo, irmãos. Já não da carne, já não de Adão, da natureza humana. Agora nós nascemos de um outro representante. Por ele, nós vivemos uma humanidade de pecado, a nossa carne é pecaminosa. Mas uma vez que nós nascemos de novo, através de Jesus, nós nascemos do Espírito, da vontade de Deus. Amém, irmãos? E aí nós precisamos alimentar o nosso espírito, para crescermos espiritualmente. Eu queria ler um outro texto também, está lá em 1 Pedro 1,17. Que Pedro também, nessa mesma linha, esse que falou esse aí, ó, era um apóstolo, que ele mesmo se denominava o seguinte: o discípulo a quem Jesus amava. Ele falava com autoridade, né? Que ele se denominava assim, olha, o discípulo a quem Jesus amava. João, foi ele que falou que nós nos tornamos filhos de Deus. E agora Pedro, o outro discípulo do círculo íntimo de Jesus, falou o seguinte, ó: porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quanto da magnífica glória que lhe foi dirigida a seguinte coisa. É isso mesmo que eu queria dizer? Deixa eu ver. Uma vez? 1 Pedro. Quase dava também. Ó, aí no segmento daquele, né? E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoa julga segundo a obra de cada um, ó, nós somos filhos de Deus, não somos? Ok. Mas Deus ele não faz acepção de pessoa. Mesmo nós somos filhos. Se nós temos uma vida de pecado, nós vamos receber correção, irmãos. Deus não faz acepção de pessoa. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoa julga segundo a obra de cada um, então nós devemos caminhar em uma obra. Nós devemos caminhar em algo. A salvação é de graça, irmãos. Mas o crescimento espiritual é preciso ser batalhado. O crescimento espiritual, a gente precisa estar trabalhando por ele, para a gente nos mantermos vivos, né? Porque se a gente não se alimenta, a gente morre, mesmo tendo vida. Então, olha, se invoqueis por Pai aquele que sem acepção de pessoa julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Nós andamos numa peregrinação aqui na terra, irmãos. Nós precisamos ter temor de Deus durante a nossa caminhada. O quê? Para nós nos despojarmos do pecado. Amém? A seguir. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Muitas vezes, aqui Pedro estava falando com a igreja recente, com a igreja de gentios, né? Então, a tradição que eles tinham recebido, né, era uma tradição pagã. Eu recebi uma tradição pagã, né? Eu não fui ensinado pela minha família a forma correta de viver. Eu fui conquistado por Deus mais para frente.
né? E aqui as pessoas, ó, deixa ela lá. Eles também tinham sido assim, resgatados da vossa vã maneira de viver. Eles tinham uma maneira vã de viver. Muitos de nós nos identificamos com isso, né? Nós tínhamos uma maneira vã de viver quando Ele nos resgatou e nos chamou para fazer parte da família dele, nos chamando de filhos de Deus. Amém. Vamos voltar lá para Pedro, vamos mais para frente de novo. Pedro 2. Então nós estamos certos disso? O nosso crescimento espiritual, temos desejo de crescer, irmãos? Temos desejo de crescer? Então, uma coisa, despojar de todo o pecado. Tira o pecado, ó. Tira tudo que é peso, tudo que atrapalha, tudo que incomoda, despoja. Tudo que está te atrapalhando a crescer. Né? Então lá. E depois, um exercício fantástico que Ele nos dá. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vais crescendo. Não foi isso que nós falamos aqui, rapidinho? Olha que Pedro não cresceu, irmãos. Pedro cresceu. E ele agora já podia falar para os irmãos. Irmãos, eu sofri pra caramba. Por quê? Porque eu demorei para crescer. Mas olha só, vocês que estão recebendo o Evangelho agora, desejai ardentemente, vocês que nasceram de novo agora, né? Era uma igreja nova, era uma igreja recente que Pedro estava falando, né? Desejem o leite racional, não falsificado. Que leite é esse, irmãos? Palavra de Deus. Irmãos, nós precisamos beber desse leite. Nós precisamos nos alimentar desse leite. É só se a gente se alimentar com esse leite, irmãos, que nós vamos poder crescer. Eu, por experiência própria, agora queria dar um testemunho. Eu sempre gostei muito de orar. E é um exercício espiritual fantástico, me manteve muito de pé. Porque uma pessoa que ora é exercício espiritual. Eu entendi isso. Que é um exercício espiritual, que nos faz passar barreiras, nos faz permanecer firmes na oração. Mas crescimento espiritual a gente tem quando a gente começa a entender a vontade de Deus, o propósito de Deus, a revelação de Deus. A gente começa a crescer quando a gente começa a ter interesse pela palavra de Deus, por saber o que Ele ensinou, por saber quem é Ele, como que Ele se revela, como que Ele se manifesta. Que aí as nossas orações vão ser mais maduras, os nossos desejos vão ser mais maduros, né? A nossa contribuição onde nós estivermos vai ser uma contribuição madura. Por isso, irmãos, existem exercícios espirituais que nós devemos praticar. Existe um alimento que nós devemos comer. Não é assim que nós tratamos a nossa vida? O nosso corpo? Nós damos alimento. 3 vezes por dia sou eu, que como pouco e horas muito distantes. A maioria das pessoas come mais que 3 vezes por dia, né? A maioria das pessoas come de 2 em 2 horas, né? Para que ele esteja sempre se alimentando com algo para manter o corpo saudável. Eu, por exemplo, como 3 vezes por dia já é mal, porque come muito em horas muito distantes. Devia estar alimentando. Gente, é igual. Se a gente tem um desejo de crescer espiritualmente, a gente precisa se dedicar à palavra de Deus. Como a irmã Isabel veio ministrando aqui sobre o tempo, às vezes a gente precisa organizar o nosso tempo. A gente precisa praticar alguns exercícios espirituais. Deus tem batido a nossa porta, irmãos. Nós devemos responder positivamente para que Ele entre verdadeiramente, para que Ele possa sentar na nossa mesa.
né? Para que Ele possa nos ensinar as coisas maravilhosas dele. E como é que Ele vai nos ensinar, irmãos? Através da palavra de Deus. E assim nós vamos crescer. Que nós possamos desejar afetuosamente, que nós devemos ter um afeto, irmãos. E nós devemos nos afeiçoar, né, à palavra de Deus. Para que verdadeiramente, como meninos, as mães é que sabem como é que as crianças são quando têm fome. Eles choram, eles berram, eles não ficam quietos até terem o leite. E que nós possamos ser assim, como os meninos, desejando a palavra de Deus. Amém? Se é que já provaste que o Senhor é benigno. Porque só pode desejar, irmãos, vamos convir aqui. Só pode desejar crescer espiritualmente, né? Só pode desejar o leite, só pode desejar Deus, só pode desejar as coisas de Deus, se provamos que Deus é bom. Se somos realmente filhos dele, se temos comunhão com Ele. É aí que nós provamos se nós somos salvos, se não somos salvos, se nós temos desejo, se nós não temos desejo. É aí que nós começamos a avaliar algumas coisas em nós. Se é que já provaste que o Senhor é bom. Porque uma vez que a gente prova que Deus é bom e que Ele fez todas essas maravilhas de verdade, porque fé, irmãos, não é palavra, não é a gente dizer. Fé a gente demonstra com as nossas atitudes, com aquilo que a gente vai vivendo. Com as nossas atitudes que nós demonstramos a fé. Não é dizer eu tenho fé em Deus. Não, é com a nossa maneira de viver que a gente vai demonstrar a nossa fé em Deus. Com a nossa maneira de viver que a gente vai demonstrar aquilo que nós cremos. Né? Se nós levamos uma vida de qualquer forma, nós não cremos em Deus. Porque se nós provamos que Deus é bom, nós vamos nos alimentar do leite espiritual, né? Nós vamos crescer espiritualmente, e então nós vamos o quê? Nos despojar das coisas do velho homem, né? E avançar para o alvo. Né? Então vamos lá, já. Aí é aquilo que Pedro fala aqui, ó. E chegando-nos a Ele. Como é que nós vamos? É praticando aquilo que nós estávamos falando aqui, ó. Nós precisamos nos achegar a Ele, né? Para Ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Nós precisamos nos achegar a Jesus, o fundamento, a pedra viva. A pedra viva que foi rejeitada pelos os construtores, foi rejeitada por Isaac, né? Mas que foi feita por Deus, uma pedra preciosa, a pedra escolhida de Deus, a pedra viva, a pedra fundamental na construção da igreja. Jesus é o fundamento onde nós vamos construir o nosso edifício, onde nós vamos construir a nossa família, onde nós vamos construir a nossa vida, onde nós vamos construir o projeto vida. Então, irmãos, é necessário nós entendermos que nós precisamos nos achegar para Ele. Ele quem? Jesus, pedra viva, que foi reprovada, que foi crucificada pelos homens, mas que Deus o escolheu e colocou como eleita e preciosa. Vós também, como pedra vivas. Olha, a gente está entendendo a nossa identidade, irmãos. Jesus é pedra viva, né? E nós, quando nos achegamos a Ele, nós somos, ó, e vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis por meio de Jesus Cristo. Por isso também na Escritura se contém: eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. Quem crê em Deus, irmãos, quem segue os princípios de Deus, quem é casa espiritual de Deus,
não fica confundido em lugar nenhum. Não há confusão na vida dele. Não fica confundido em lugar nenhum. Em qualquer lugar, ele sabe dizer a razão da sua fé, em atitudes e às vezes em palavras. Amém? E assim para vós, e assim para nós, os que creis, nós cremos, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Então, irmãos, para nós que cremos, né, é a pedra fundamental, onde nós vamos construir o nosso edifício, onde nós vamos construir as nossas coisas, né? Mas para aqueles que negam isso, tornou-se uma pedra de tropeço. Porque o ensino de Cristo, irmãos, faz tropeçar muita gente que não quer seguir a Ele. É onde as pessoas vão tropeçar. Não roube. Oi, a pessoa roubou. Acabou de tropeçar. Não adultério. Oi, acabou de tropeçar. Né? Olha, então Jesus ele vem ensinando cada coisa. E para aqueles que negam os ensinos de Jesus, que não vivem por aquilo que Jesus ensinou, ele se tornou uma pedra de tropeço e rocha que faz cair. Aí agora é uma parte que fala muito da nossa identidade. Nós somos filhos. Nós somos. Mas nós não tropeçamos nessa pedra, né? Nós começamos a edificar nesse fundamento de Jesus Cristo. Mas vós sois a geração eleita. Deus nos elegeu. Ele nos escolheu. Hoje em dia de eleição é muito bacana, né? Deus nos escolheu, né? Nós somos uma geração que Ele escolheu. Ele votou em nós, irmãos. Ele falou, te escolho a ti fazer parte da minha família. O sacerdócio real. Nós somos sacerdotes, irmãos. Uma nação santa. Um povo adquirido. Irmãos, nós somos templo do Espírito Santo. Né? E no mesmo momento que nós somos templo e habitação do Espírito Santo, nós somos sacerdotes, né? Que faz o sacrifício, né? Então, irmãos, ao mesmo tempo que somos templo, somos sacerdotes e fazemos o sacrifício, nós também somos uma nação santa. Nós somos um povo adquirido. É essa a nossa identidade, irmãos. Nós vamos cada vez mais conhecendo a nossa identidade em Cristo. Nós vamos entendendo aquilo que nós somos em Cristo. Amém? Para quê que nós vamos entendendo isso? Por que que Deus quer revelar essas coisas para nós? Olha aqui o que ele fala. Para que anuncieis. Olha o propósito. Quem diz aí que não tem propósito? Entenda agora, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você tem um chamado? Você tem um propósito na sua vida? Né? Para quê que Deus fez tudo isso? Para que Deus construiu tudo isso? Para que Ele nos fez templo do Espírito Santo? Para que Ele nos regenerou? Para que Ele nos resgatou? Para que Ele nos uniu neste lugar? Para que nós anunciemos as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quais são as virtudes de Deus, irmãos, que nós devemos anunciar? São os seus atributos. É tudo aquilo que Deus fez, as virtudes de Deus. Por isso, irmãos, nós precisamos nos relacionar com Deus diariamente. Nós precisamos crescer espiritualmente.
para que a gente possa conhecer o nosso Deus, conhecer o nosso Pai. Que a cada dia as minhas filhas vão conhecendo as minhas virtudes, as minhas filhas vão conhecendo os meus defeitos. Elas de vez em quando olham para mim assim: você é assim, eu sou assim. Elas vão me conhecendo, vão conhecendo a minha personalidade, conforme as coisas que vai acontecendo, conforme o evoluir de cada dia, conforme cada dia, cada situação da vida faz eu atuar diferente. Então, nós precisamos nos relacionar com Deus, para que a gente possa conhecer as virtudes de Deus, as virtudes daquele que nos chamou das trevas, e nos chamou para fazer parte da sua maravilhosa luz, do reino da luz, do reino dele. Então, irmãos, vamos entender quem nós somos, vamos entender para que ele nos chamou, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não era povo. Nós sabemos que nós não éramos povo de Deus. Ele nos escolheu e nos chamou para sermos filhos dele. Amém? Mas agora sois povo de Deus. Pertencemos à família de Deus, irmãos. É cada coisa assim que eu estou querendo vincar, né? Se é pregar, eu quero pregar no coração assim, né? Como Jesus pregou o espírito de dívida que tinha contra nós lá na cruz, hoje nós devemos anunciar, não é isso? E que isso fique bem cravado nos nossos corações, irmãos. Quem nós somos? Nós somos filhos de Deus, irmãos. Nós precisamos nos despojar do pecado, desejar o alimento espiritual. Nós precisamos nos envolver com as coisas de Deus, conhecer Deus, para que a gente possa verdadeiramente fazer parte de todo esse movimento de Deus, sabendo que nós somos o templo do Espírito Santo, que nós somos sacerdotes, que nós que fazemos o sacrifício para Deus. É que nós que somos sacerdotes, somos reis, sacerdotes reais, daquele que reina com Cristo. Onde nós estamos, irmãos, nós somos reis. Nós que devemos anunciar as grandezas daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por isso, irmãos, essas coisas têm que estar vincadas nos nossos corações, precisam estar cravadas nos nossos corações. Nós precisamos saber isso de cor. Assim, não precisamos pensar muito para falar isso. Nós precisamos verdadeiramente saber: não, mas quem és tu? Sou filho de Deus, né? Sou um escolhido de Deus. Para quê? Para anunciar as coisas dele, as virtudes dele, as qualidades de Deus, quem ele é, né? E agora que nós somos povo de Deus, e nós não tínhamos alcançado a misericórdia, mas agora nós temos a misericórdia de Deus. Amém, irmãos? Eu queria que essa palavra ficasse fincada nos nossos corações. Não sei se ela foi bem expressa, não sei se chegou a vocês, mas Deus tem ministrado no meu coração, para que nós possamos crescer, assim como Pedro cresceu. Mas uns pontos eu queria que ficassem guardados no coração de vocês, que nós começássemos a responder: quem vocês dizem que eu sou? Quem? Jesus pergunta para cada um de nós. Meditem nisso, irmãos. Bebam do leite espiritual. Pratiquem exercícios espirituais, oração, adoração, irmãos. Adore a Deus todo o tempo, individualmente, reunido com os irmãos, adorar a Deus. Olha que excelente exercício espiritual, irmãos. Nós nos alimentando, praticando exercícios espirituais, né? Nos reunindo, tendo comunhão com os irmãos. Nós estamos praticando exercícios espirituais que nos ajudam a superar as dificuldades diárias do nosso dia a dia. Essa igreja que Pedro está escrevendo era uma igreja que estava passando por muita tribulação, por muita perseguição. Eles estavam sendo verdadeiramente perseguidos. É tanto que Pedro trata eles como peregrinos e forasteiros. Eles não estavam conseguindo viver no ambiente deles, irmãos, porque eles estavam servindo a Jesus. Uma vez que eles estavam servindo a Jesus, eles estavam sendo perseguidos. E muitas vezes nós nos sentimos perseguidos na nossa sociedade, nós nos sentimos perseguidos
com os nossos desejos carnais, irmãos, com os nossos desejos, nós nos sentimos perseguidos. Nós precisamos nos despojar disso tudo. Nós precisamos crescer espiritualmente. É bom. Uma vez que nós já experimentamos que Deus é bom, nós praticamos as coisas de Deus, né? Nós praticamos a obra de Deus. Nós temos o fruto do Espírito Santo em nós. E nós começamos a viver dessa maneira. Então, irmãos, vamos responder a pergunta? Vamos saber quem nós somos. Nós somos filhos de Deus, nação santa, povo escolhido, eleitos de Deus, né? Aquele que nos tirou das trevas para uma maravilhosa luz, para que nós anunciemos as coisas dele. Amém? Vamos orar? Baixe a cabeça, irmãos. Vamos fazer o nosso